Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, pastor da Igreja, que se estende por todo o mundo, a comunhão e a força do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, que nos acompanha ao longo da vida, estejam convosco. Bom dia. Com esta celebração, nós, missionários de São Carlos, queremos dar graças a Deus pelo dom da Congregação Scalabriniana, fundada pelo Beato João Batista Scalabrini. Congregação que tem como carisma estar ao serviço dos migrantes. E celebrar também os 50 anos da nossa presença aqui em Portugal, terra de emigração e imigração. E esta paróquia é um exemplo desta realidade. Obrigado a Dom José, bispo da nossa diocese de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal de Portugal, por presidir a Eucaristia. Obrigado ao padre Leonir Chiarello, que é aquele que está à esquerda do Dom José, que é o nosso superior geral desta congregação. E ao padre Mauro Lazarato, que é o superior da região da Europa e África, por nos honrar aqui hoje com a vossa presença. E demais padres presentes que fazem parte desta comunidade de Amora. Obrigado a vocês, paroquianos de Amora, pelo vosso carinho e pelas vossas orações, a todos, também aqueles que nos acompanham pela rede de televisão, TVI. E que o Beato Scalabrini, pai dos migrantes, nos faça uma comunidade, uma família que acolhe, que protege, que promove e que integra todos os migrantes que nos procuram. E então é neste espírito, antes de mais, foi marcado logo pelas bandeiras que aqui chegavam de alguns dos povos que fazem parte desta paróquia e desta diocese. É neste ambiente de abertura de coração a todos que nos reconhecemos como povo migrante, povo de caminheiros. E como caminheiros, tantas vezes a gente desvia-se, a gente cansa. E por isso reconhecemos as nossas culpas, reconhecemos a nossa fragilidade e disso pedimos perdão a Deus. Senhor, tem piedade.
Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Deus, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, glória a Deus. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar aquilo que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática na nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Junto do Senhor, a misericórdia, junto do Senhor, a abundância da redenção.
escutai a minha voz, estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura, acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graça de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para, além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus, e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Aleluia.
Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. Palavra da salvação. A celebração de hoje tem um significado muito especial nesta paróquia e nesta diocese. Celebramos 50 anos da chegada dos padres scalabrinianos à nossa diocese e este é, sem dúvida, um momento de ação de graças, de parabéns a eles, mas, sobretudo, de ação de graças e de parabéns a esta diocese que os acolheu, que acolheu como uma bênção, porque vêm para uma diocese e para uma comunidade que se vê nos rostos das pessoas que estão aqui, que é claramente imagem da diocese e da igreja que nós somos. Uma igreja que vem dos 4 cantos do mundo. Esta foi sempre uma terra de imigração, de gente que chega por aqui. E veio à procura, primeiro, ao longo dos séculos, sempre foi assim, veio à procura de melhores oportunidades de vida,
vieram das Beiras, vieram do Algarve, vieram do centro do país, daqui do vizinho Alentejo. Se perguntasse aqui, certamente que a grande parte das pessoas desta comunidade e desta paróquia se reconheceriam nesta história ao longo dos séculos. E também, recentemente, e mais ainda, foi-se alargando ao mundo inteiro. Primeiro aos países de língua portuguesa, mas agora, recentemente, cada vez mais aos países do leste europeu, aos países da Ásia, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, tantas pessoas de todo o mundo que aqui chegam. Isso vieram à procura de melhores condições de vida. Foi isso que levou ao longo dos séculos a humanidade toda a ir percorrendo este planeta que Deus nos deu. Mas também, não é fácil viver com a diferença, não é automático. A diferença que devia ser, que foi a forma como a gente se foi adaptando a este mundo para encontrar melhores condições de vida, da forma mesmo como a gente foi respondendo, a nível até físico, estrutural, mas a nível cultural, fomos-nos adaptando para vivermos neste planeta que Deus nos deu. Só que tantas vezes essas diferenças, como vimos até na narração logo desde o início da humanidade, estas histórias simbólicas que nos conta a Bíblia, para nos fazer perceber que quando a gente não é capaz de entender e de viver a diferença com a preocupação de encontrar soluções para os problemas, nós acabamos por agravar os problemas e agravar a nossa relação entre nós, a nossa relação com a Terra, porque não entendemos a relação de Deus com tudo isto. Fizemos nós um programa, que é o programa do mundo que evolui, da luta pelo mais forte, a vitória do mais forte sobre o mais fraco. E Deus queria precisamente o contrário. O projeto de Deus é cuidar do mais fraco, porque senão não existiria vida. Porque nós, quando nascemos, não seríamos viáveis se não tivéssemos os braços dos nossos pais, da nossa mãe, da nossa família e da sociedade em volta, que nos tornou possível viver. E hoje nós temos mais consciência que isto não pode ser simplesmente fechado para um povo ou para uma região, mas que tem de ser algo que é para o mundo inteiro. A pandemia veio pôr-nos isso bem claro, que se enquanto houver um imigrante que não tem condições de vida, que vive num barracão apinhado com tantos outros colegas porque não tem uma forma decente de viver, não é só ele que está mal, é porque fica mal a sociedade inteira, porque o mal dele vai ser depois o mal da sociedade toda. Não pode haver uma sociedade, como não pode haver Adão e Eva lá, o protótipo da humanidade, não pode haver um casal feliz acusando-se um ao outro. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é da terra. E aquilo que devia ser a sinergia de todos para darmos solução aos problemas, se nós deixamos alguém para trás, esse alguém de repente vai de facto ter um problema. E o problema não é seu, é porque não lhe deram condições de não ser um problema e de ser parte da solução. Nós temos um país que tem uma tradição de acolher, de deixar chegar, mas infelizmente somos um país que não aprendeu a integrar bem e a encontrar condições de dignidade. Felizmente há muita gente a fazer isso. E aquilo que nós fazemos, nós hoje escutamos aqui também celebrando a chegada dos padres scalabrinianos e do seu fundador, é precisamente isso que nós temos. É preciso cuidar daqueles que estão mais frágeis, se queremos ter uma sociedade que funcione, uma sociedade bem para todos, uma sociedade desenvolvida. Não pode haver progresso na injustiça, não pode haver progresso na exploração.
porque isso acaba por ser o mal, e não é só o mal da pandemia, é o mal da pandemia do espírito, da falta de relação, que não vai dar certo. Cuidar do imigrante. Jesus confrontou-se com este problema. Ele é que é o eterno imigrante. Porque vem de um outro mundo, ele nem sequer era desta terra. Ele veio, mas veio precisamente em contramão daquilo que nós fazemos, que é dar ao imigrante, dar-lhe os últimos espaços. Ele, pelo contrário, vem para dar espaço a ele, a todos nós, fazer-nos entender que somos imigrantes sobre a terra, que a nossa pátria é outra. Não o aceitando a ele, o facto é que nós não aceitámos foi a casa de Deus, que era para todos. Não aceitámos o projeto de Deus, que nos dá uma pátria mais definitiva do que esta. Não aceitámos o projeto de Deus, que faz com que nós possamos construir uma sociedade melhor. E aquilo que nos diz, das muitas coisas que nos diz este lindo Evangelho, esta linda parábola do samaritano, o estrangeiro, pior, o rival, religioso até, que eram os protestantes, os outros. E este, que o único que se compadece do outro que caiu na mão dos ladrões e dos salteadores. A solução do caso vem de um estrangeiro. Um estrangeiro que se compadeceu. Porque passaram outros, sacerdotes, bispos, na altura não eram um bispo, mas era. E passámos ao lado, porque não era o nosso problema, era o problema dos outros. Coitado, teve pouca sorte. E a gente olhou para o outro lado. Fui apressadamente, porque tínhamos os nossos deveres para cumprir, porque tínhamos outras agendas. E este estrangeiro, certamente porque lhe doeu tantas vezes coisas destas, entendeu a dor daquele que estava ali. E a agenda dele mudou. E a atenção dele mudou. E o dinheiro dele mudou de destino. E a atenção e a misericórdia dele mudou de direção, porque o que interessava era este homem que tinha caído na mão dos salteadores, que tinha sido explorado. Fazem-nos falta samaritanos. Fazem falta samaritanos que não façam simplesmente a sua agenda, com as suas preocupações e as suas dores, mas que entendam as preocupações e as dores dos outros. E isto é fácil de dizer, mas temos de olhar cada um para si próprio. E temos de dizer, porque Jesus depois não quer fazer um discurso muito grande, nem muito difícil destas coisas. Diz uma coisa muito simples. Quem vocês pensam que era o mais próximo? Quem era o mais próximo deste homem? Quem foi o mais próximo? Os que falam a mesma língua? Os que têm a mesma religião? Os que são da mesma tradição cultural? Os que são da mesma raça? E eles responderam que é evidente, o mais próximo foi aquele que lhe deitou a mão. E Jesus não dá mais explicações, diz, vai e faz tu também o mesmo. Isto não é uma teoria para desenvolver, é uma atitude para assumir, é uma forma de fazer, de pensar, e reunir-nos todos aqui é precisamente isso. Olharmos à nossa volta, alegrar-nos da diferença, porque isto significa que aqui temos a criatividade de tantas culturas, e a experiência da Igreja tem de ser sempre esta experiência. E reconhecer que também nós somos peregrinos, constantemente peregrinos e estrangeiros, desde o pai Abraão, estrangeiro numa terra que ele viu e onde caminhou, mas que nunca chegou a possuir. Porque diz a Escritura, esperavam uma terra que Deus há de dar. Mas há de começar aqui, não é só esperar para o céu, quando vamos estar lá todos juntos. É preciso que aqui, essa inspiração do Evangelho nos faça construir uma casa para todos nesta terra, com dignidade e com justiça. E as nossas comunidades têm de ser acolhimento de tudo isto.
Muito obrigado aos padres scalabrinianos por aquilo que trazem a esta naturalmente, a esta paróquia, mas a esta diocese. Sr. Padre-Geral, tenho a agradecer à congregação com todo o gosto, com alegria, precisamente por isso. Porque esta é uma expressão lídima do Evangelho da Boa Nova para aqueles que mais precisam e que procuram na vida. Porque precisamente é a mesma coisa que os nossos foram fazer para o estrangeiro. E que foram à procura, portanto, é gente com capacidade, é gente com vontade de viver, de trabalhar e de construir. E este país precisa bem disso. O estrangeiro não é o estorvo ao nosso futuro, é a condição para ele. Porque é assim que Deus faz as coisas neste mundo. E como peregrinos, oriundos de tantas partes, mas que se juntam para proclamar a sua fé, proclamamos juntos também nós aquilo que nos une, a fé em Deus, o Senhor, a fé no Espírito, a fé no Filho de Deus, a fé também que nos junta em Igreja, que caminha para o reino de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os tempos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, pelo que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia, que quer salvar todas as suas criaturas, e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando com toda a confiança: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela Santa Igreja, povo de Deus, unido ao Santo Padre Francisco, ao nosso Bispo Dom José e a todos os bispos e sacerdotes, para que, reunidos pelo Espírito Santo, na fé e na caridade, se estenda a todos os povos do mundo. Oremos, irmãos. Pelas famílias do mundo inteiro, nomeadamente pelas que estão aqui presentes, para que, caminhando no Espírito Santo, deem frutos de amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade e mansidão. Oremos, irmãos. Por todos os migrantes e refugiados, sobretudo pelos que são vítimas da guerra, da exploração, para que, sob a proteção do Espírito Santo, encontrem apoio entre os cristãos e juntos cumprem o medo da denúncia
e lutam pelo fim da opressão, oremos, irmãos. Por todos aqueles que neste mundo de migrações passam fome e sofrem com as injustiças de que são alvo, para que sejamos para eles portadores de paz, esperança e soluções de vida digna, oremos, irmãos. Não raça para tudo aqueles que diz a terra, para buscar melhores condições de vida. Peocha, na países de agasalho, vida que vale e melhor, que não faz eles sentir dias de verdade e felizes, não raça, irmãos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos, irmãos. Pela nossa comunidade de Amora, para que, vivendo o espírito de ajuda fraterna e de comunhão de fé e ação, possa ser no mundo testemunho de Cristo e do seu Evangelho de boa nova de vida, oremos, irmãos. Para tudo colo de nação, onde possa niola que nem cá no longo de teladine, e nem que hábila viver momento de troca com convívio. Tudo quase juntado, sa sinal de união com modo de fé dine. Vamos lá dar sumue. Taubera Maromac, ossi uma cais calabrininia, a tu madre Sira, amlulik Sira, nossarani Sira, simutia atebrane, ossi brena niaknar, Sira Atene, anessa neonebe, João Batista Scalabrini, Fo, Aclauk, Emma Laurari, Sira Niemoris, ossi sacintuir Evangelho, Ita Aroa. Por todos aqueles que já partiram para a casa do Pai, para que a sua memória permaneça conosco, dando-nos força para a nossa caminhada de vida e de fé para Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de sermos santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Toda
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e alegria dar-vos graças e louvar-vos em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite de dor se abre à luz pascal do vosso Filho, crucificado e ressuscitado. Por isso, junto com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos no mesmo espírito, embora na diferença daquilo que nós somos, culturalmente, linguisticamente, pode cada um rezar o Pai Nosso na sua própria língua materna, porque o Pai do céu é Pai de todos nós na terra. Digamos como o Senhor nos ensinou: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, particularmente o mal do ódio, da discriminação, da humilhação dos outros, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E rezemos a oração pela unidade da Igreja, podemos rezá-la juntos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja com todos vós para sempre.
Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa, provenientes de todas as nações da terra, a quem chama filhos e filhas e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir agora a bênção do Senhor para todos nós que estamos aqui, nesta igreja do Beato Scalabrini, mas também para todos os que nos acompanham através da transmissão da TVI e também, sobretudo, para esta congregação dos scalabrinianos, pela sua missão aqui nesta diocese e no mundo, para que o Senhor os faça sempre samaritanos daqueles que procuram um lar, uma terra, um futuro, para que sejam mãos estendidas e que nós todos sejamos pessoas de acolhimento que ajudam os outros a encontrar vida e a encontrar futuro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre. O Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos desejo um bom domingo e uma boa semana. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.